Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Sala com equipamentos de torre é destruída na APA Pedra Itaúna. Influenciadora Cassiane Tainá sofre acidente de moto e está em recuperação. Filhote de cachorro do mato é reabilitado por bióloga e entregue à PM ambiental. Alternativas ajudam a economizar na compra do material escolar. Golpes do IPVA pela internet fazem vítimas no período de pagamento. Estes são alguns destaques do TJS desta quarta-feira. Um ato de vandalismo foi registrado na área de proteção ambiental Pedra Itaúna. Uma das salas onde fica o equipamento de uma torre foi completamente destruída. Em entrevista à TV Sistec, o sargento Fabiano falou sobre o ocorrido e destacou a gravidade dos danos causados ao patrimônio público. A reportagem é de Graciete Coimbra. Um ato de vandalismo foi registrado na área de proteção ambiental Pedra Itaúna, uma das salas do local onde ficam equipamentos essenciais de uma torre foi completamente destruída. O espaço foi invadido e tudo o que havia no interior foi danificado. Em entrevista à nossa equipe, o sargento Fabiano falou sobre o ocorrido, destacando a gravidade da ação e reforçou que medidas estão sendo tomadas. O caso chama a atenção da população para a importância de preservar o patrimônio público e ambiental, que pertence a todos e é fundamental para a segurança e o serviço prestado à comunidade. Chegou ao conhecimento da polícia que algum indivíduo, até agora não identificado, invadiu uma das casinhas aqui que abriga o equipamento eletrônico e fez diversos danos, causou diversos danos, destruiu material de telecomunicação, provavelmente em busca de fiações, que é comum aí as pessoas usuárias de drogas invadirem os locais, postes, e arrancar as fiações para retirar o cobre para fazer o uso da venda do cobre. A gente veio até o local, conferiu a denúncia, realmente existe o dano e a gente vai fazer contato com o proprietário ou o responsável pelo local para que seja feita a ocorrência e que a gente vai intensificar o patrulhamento, para evitar esse tipo de crime aqui no local. Sim, é muito importante ressaltar que esse tipo de ato de vandalismo, ele além de estragar e deteriorar o equipamento, ele pode deixar toda uma cidade sem comunicação, porque nós dependemos dessas torres aqui para internet, televisão, todo tipo de comunicação hoje é feita através de torres, Então, a gente deixa o alerta aí, que a Polícia Militar vai estar atenta para combater esse tipo de crime, principalmente aqui no local da Pedra Itaúna. Sim, a polícia vai intensificar abordagens e patrulhamento aqui no bairro Santa Zita para evitar que algum indivíduo aí cause dano ao equipamento de telecomunicação, porque é para o bem comum e uso de todos. Então, quem estiver frequentando aqui já pode saber que vai sofrer abordagens, para evitar esse tipo de dano e vandalismo aqui na área de comunicação da cidade. A influenciadora digital Cassiane Tainá se envolveu em um acidente de moto no último dia 11 de janeiro, na zona rural de Patrocínio, distrito de Caratinga. Segundo a assessoria de imprensa, o estado de saúde da influenciadora é estável. Ela recebeu atendimento médico e segue em recuperação em casa, sob acompanhamento profissional. No próximo bloco, bióloga caratinguense resgata e recupera filhote de cachorro do mato. Um
filhote de cachorro do mato foi encaminhado à Polícia Militar de Meio Ambiente nesta quarta-feira, 14 de janeiro, após passar por cerca de 2 meses de reabilitação sob os cuidados da bióloga Érica Nascimento. O animal foi encontrado órfão na região do Córrego do Barracão, em Ubaporanga, e chegou bastante debilitado, não tendo chances de sobrevivência sem intervenção humana. Após o período de recuperação, ele apresenta um comportamento arisco, condição considerada essencial para sua futura reintrodução à natureza. Pessoal, bom dia. Estou indo agora cedo lá na Polícia Ambiental levar esse cachorro do mato. Ele foi recolhido ali na entrada do Córrego do Barracão, tá? É um animal, gente, que precisou de ser amamentado, né? A gente deu uma madeira para ele, que era muito filhote, muito novinho. Tá vendo? Não gosta muito que pega. E o que acontece? A gente vai fazer o processo que é correto agora. Já saiu, né? Daquela fase que poderia morrer, né? Que não comia, né? Sozinho. Então já come fruta, né? Já está se alimentando de outras coisas, né? Que seria o normal dele no hábitat natural. Então a gente vai estar levando esse animal para a Polícia Ambiental encaminhar para o local certo, né? Ou vai para um CETAS, né? Ou vai para o ZIPA, né? Encaminhar onde que ele vai continuar, né? A vida dele, o ciclo dele. É um animal que é filhote, então dá para fazer um processo de reintrodução, tá? Porque ele não pode ter vínculo com o ser humano, ele não pode aceitar isso aqui, ó. Então, como é novinho ainda, dá para fazer o processo, né, da maneira correta, mas é um animal silvestre, então eu não posso ficar com esse animal. Então a gente tem que caminhar para lá, entendeu? Tá vendo como é que ele não gosta de ficar no colo, essas coisas? Isso é bom, ele não tem que gostar mesmo, entendeu? Então, hoje é um dia que a gente vai estar levando ele e vou estar daqui a pouquinho lá na Polícia Ambiental para levar ele. Com a chegada do prazo de pagamento do IPVA, aumentam também os golpes aplicados pela internet. Criminosos utilizam links e boletos falsos para enganar motoristas. A orientação dos órgãos oficiais é que a população fique atenta e utilize apenas canais oficiais para realizar o pagamento do imposto. Com o período de pagamento do IPVA, aumentam também os golpes aplicados pela internet. Criminosos enviam boletos falsos e links por mensagens ou redes sociais, se passando por órgãos oficiais, para enganar os motoristas. Para não cair no golpe, a orientação é acessar apenas os canais oficiais, como o site da Secretaria da Fazenda ou o aplicativo oficial do governo. Conferir atentamente os dados do veículo antes de pagar e nunca clicar em links recebidos por mensagens. Em caso de dúvida, o motorista deve procurar os órgãos oficiais antes de realizar o pagamento. Ontem falamos sobre a volta às aulas e a compra dos materiais, momento em que pais e responsáveis se preocupam com o orçamento familiar. Hoje vamos falar de alternativas para economizar na compra do material escolar, reaproveitar itens, trocar livros e pesquisar preços são algumas das alternativas que podem fazer a diferença no orçamento. Confira as dicas na matéria da nossa parceira, Rede Minas. Com livros didáticos quase novos e materiais que não foram usados, a Luísa decidiu transformar o que estava parado em dinheiro para ajudar no orçamento deste ano. Para isso, anunciou os itens em sites de compra e venda de usados. No ano passado, a minha filha participou de 2 escolas e em nenhuma das escolas ela fez a escolha por usar os livros. E eu me vi com um montante muito grande de livros, era pelo menos o dobro, eu já vendi alguns, e intactos, sem uma escrita, sem recortes, a maioria no plástico. E a hora que eu vi, eu falei, preciso transformar isso em dinheiro de novo. E Luísa não está sozinha. Uma pesquisa no Instituto Locomotiva mostra que 8 em cada 10 brasileiros com filhos em idade escolar pretendem reaproveitar materiais do ano passado. A busca por economia se tornou estratégia diante dos altos custos da volta às aulas, especialmente com livros didáticos, que são apontados como um dos itens mais caros. Opções não faltam. Quem prefere vender ou trocar, pode procurar por livrarias de seminovos, sites de itens usados ou anunciar em grupos de WhatsApp da escola. Caso escolha doar, é só levar em bibliotecas públicas e ONGs. Há também a alternativa do descarte. Neste caso, precisa seguir as orientações da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Neste sebo, por exemplo, o cliente pode trazer o livro que não usa mais e escolher entre troca e venda. O livro é avaliado na média de 1/3 a 1/4 ou até menos do valor do livro novo, né? E é batido nos livros que eles vão levar.
Mas, igual eu estou te falando, a maioria dos pais que estão vindo aqui estão vindo mais para vender, porque as escolas estão aderindo a esse novo método de apostila aí, então não está trocando. A maioria está só vendendo. Igual o meu comércio aqui agora, eu não tenho muito cliente físico, eu vendo mais pela internet. Já neste outro ponto de Belo Horizonte, o estímulo é a reciclagem, com a campanha Volta às Aulas 2026. O local oferece desconto na compra de material escolar para quem entrega papel usado. A nossa campanha consiste em o cliente trazer o caderno usado, o miolo do caderno, sem a capa e sem o espiral. O caderno pode estar rabiscado, pode estar usado mesmo, a folha usada, tanto a folha usada quanto a nova. Nós pesamos e geramos um crédito para o cliente, pagando R$ 1,50 em cada quilo que o cliente trouxer. E ele tem um limite de 20 quilos por CPF. Esse crédito ele vai usar na loja para comprar novos cadernos ou a linha de chameques, ou seja, chamequinho, chameques 500 folhas, enfim, ele pode fazer essas duas aquisições na loja com desconto. Quem escolhe por priorizar a sustentabilidade reduz desperdícios, protege os recursos naturais e ainda ganha um dinheirinho extra. Ah, claro, o meio ambiente agradece. O mundo mudou. Os adolescentes aprendem de outras formas e cada vez mais eles têm descoberto outras formas de aprendizado. É muito papel, é muita impressão, é um material que não, né, se ele tivesse todo usado a gente não conseguiria revender. Eu acho que as escolas também precisam de... a parte de editorial precisa se atualizar, as escolas precisam adotar novas formas e a parte digital também precisa estar mais, né, dentro das escolas, agora que eles também não podem usar o celular, usar criatividade, eu acho que tem que usar criatividade. E eu acho que é muito legal se a gente pudesse voltar àqueles hábitos de cuidar dos livros, fazer trocas, vender, porque isso é a economia circular e para famílias hoje, principalmente nessa época de crise, ajuda muito. E a seguir, veja como as mudanças no clima impactam na saúde. Quente hoje, frio amanhã. Haja saúde para aguentar tanta mudança no clima, não é? Você sabia que essa situação compromete o sistema imunológico e contribui para o aumento de doenças respiratórias, por exemplo? Veja na reportagem qual a melhor solução nestas situações. Para todos nós, mais importante, hidratação. Lembrar que com o aumento da temperatura, a gente tem que aumentar a nossa sudorese para tentar fazer uma regulação corporal. Com isso, a gente tem então um consumo mais alto de água do nosso próprio corpo. Com isso, a gente tem que sim fazer um aumento da nossa ingesta hídrica, tá? Que uma orientação basal era de 2 litros por dia, essa orientação ela vai subir. E é muito importante que a gente se atente principalmente a grupos de risco, pessoas que têm maior dificuldade nisso, principalmente os idosos, que têm uma dificuldade de aumentar essa ingesta hídrica, tá? Porque eles têm um mecanismo de perda dessa questão da sensação de sede, tá? Então é importante que a gente oriente, aumente o aporte, né, de água para essas pessoas, para que elas realmente estejam estimuladas a tomar mais líquidos, tá? Sempre atentar pessoas que usam diuréticos também, a gente provavelmente pode ter que trocar as doses e é importante que vocês entrem em contato com os médicos para que você evite desidratação e as consequências dessa desidratação, que pode gerar hipotensão e inclusive desmaios, tá? Então, pessoas que usam diurético, a gente tem sempre que fazer uma avaliação aí que pode ser necessário a redução dessas doses dessas medicações, tá? Outra coisa que é muito importante, pessoas com doenças renais, né, atentar para as orientações do nefrologista, mas principalmente pessoas que possam ter formação de cálculos, é importante que ela aumente a ingesta de água também para evitar a concentração urinária aumentada e com isso o aumento da formação dos cálculos, tá bom? Em relação aos esportes, né, a gente tem diversas questões que a gente tem que conversar, mas é sempre a questão da hidratação e dependendo da reposição hidroeletrolítica. Hoje vamos exibir uma reportagem especial do Rede Minas Memória, gravada em 2009, quando a equipe esteve na Venezuela.
O programa Mais Ação se aventurou pela região do Monte Roraima e atravessou a fronteira para conhecer um pouco da cultura e belezas locais, resgatando algumas curiosidades da passagem da atração pela Grande Savana. Nossa viagem à Venezuela pelo Parque Nacional Canaima continua. Em meio à Grande Savana, descobrimos cachoeiras, pedras semi-preciosas e histórias. Enquanto no Brasil a floresta prevalece, no país venezuelano a vegetação rasteira da savana e os vales de Buritis predominam. Mas não são os únicos a compor o cenário. Cachoeiras de todos os tipos e tamanhos também iluminam a paisagem. Uau! Que linda! Olha essa cachoeira! Por toda a Grande Savana, muitas vezes protegidos dentro do parque, encontramos grupos étnicos pemons. Tímidos e arredios à presença das câmeras, é quase impossível filmar ou fotografá-los. Aquí en la Gran Sabana vivimos los indígenas pemones. El grupo Pemón está conformado por 3 tribus o 3 dialectos. Aquí en esta zona donde estamos, en la parte sur de la Gran Sabana, cerca de la frontera con Brasil, están los taurepanes. En la parte norte están los arrecunas. En la parte oeste están los camaracotos. Resistindo às comodidades modernas, muitas tribos ainda vivem em casas feitas de palha de buriti e paredes de barro, chamadas no dialeto pemon de churuacas. Em uma dessas comunidades indígenas, visitamos uma atração turística semi-preciosa, a Quebrada de Jaspe. Trata-se de uma cascata com pouca água que esconde em seu leito uma pedra de cor avermelhada chamada jaspe. Conseguir pedacitos de jaspe en toda la Gran Sabana, pero no como aquí. Ahora, esta quebrada, en el dialecto Pemón, o sea, los indígenas que viven en la zona, se llama Caco Parú. Caco por el color, Parú por el agua. Es como decir color agua rojo. Esta piedra fue muy importante para los indígenas, los pemones, porque lo usaban como cuchillos, puntas de lanza, puntas de flechas, y también para rayar la yuca, porque aquí se vive de la agricultura. Hoje, a pedra, que não pode mais ser explorada, é prova viva das transformações sofridas pelo planeta há milhões de anos. Jaspe porque la piedra es una piedra semipreciosa por la dureza que se encuentra aquí en la Gran Sabana y que fue formado por acción volcánica, o sea, por calor. Y el color rojo amarillo que se puede ver en el suelo es debido al óxido de hierro que hay en la tierra. De volta a Santa Helena de Uairém, resolvemos conhecer um pouquinho a cultura local. Para isso, visitamos uma casa que concentra trabalhos artesanais feitos por moradores da cidade e comunidades indígenas da região. No Centro de Cultura, que estampa em sua fachada o nome Casa de Aranha, conhecemos a artesã Dona Bernardina Benevides. Y por lo menos esta artesanía lo tenemos porque para mantener la cultura, para que no se nos pierda, ¿verdad? Aunque ya últimamente todo se ha perdido, pues. Hasta el habla, ya casi no hablamos ni siquiera nuestra lengua, nuestros hijos. Entonces, para mantener la cultura tenemos este pequeño local para tener la artesanía. Entonces, esto lo tenemos como un centro piloto, ¿verdad? De las otras comunidades que nos traen artesanía, nosotros lo compramos y lo revendemos.
Muito atenciosa, Dona Bernardina também nos explicou a utilidade de alguns artefatos curiosos. Esto lo tenemos es para agarrar novio, por decir, un marido o una mujer, ¿no? Una novia, que al meter el dedo, ¿verdad? Esto se arrucha, mete el dedo, ¿verdad? Y lo llevas de tu mano. Es tu novia o tu novio. Porque hasta que lo suelte usted misma, ¿no? Si la quiere soltar, usted hace esto. Ajá, de resto no se puede soltar porque esto le agarra el dedito duro. E entrou em operação nesta segunda-feira, 12 de janeiro, uma nova plataforma criada pela Receita Federal para que contribuintes, empresas e profissionais da área da contabilidade, por exemplo, se adaptem gradualmente às novas regras de cobrança de impostos. O sistema vai permitir a realização de testes e simulações. Números, contas, regras e normas. Tudo isso vai entrar numa nova dimensão a partir de 2027, quando a reforma tributária começar a funcionar no país. E a operação é tão grande que a transição do antigo para o novo regime vai levar 5 anos, até 2032. E para ajudar o cidadão comum e as empresas a irem se adaptando, a Receita Federal disponibiliza, a partir do dia 12 deste mês, uma plataforma, a consumo.tributos.gov.br. Nesse ambiente que vai ser disponibilizado no dia 12 de janeiro, o contribuinte não só consegue acompanhar como seria a sua apuração do CBS, como ele pode também simular um pagamento do tributo, um pedido de ressarcimento, se ele for uma das pessoas beneficiárias do cashback, simular como seria um cashback. E isso falando do contribuinte pessoa física, mas a pessoa jurídica pode inclusive testar também as comunicações máquina a máquina do sistema informatizado deles com o sistema central que a Receita estará disponibilizando no dia 12 de janeiro. Aprovada depois de 40 anos de discussões no Congresso Nacional, a reforma tributária organiza, simplifica e dá mais transparência à cobrança de impostos no país. 5 impostos, entre eles federais, estaduais e municipais. O PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI estão se transformando em 2. A Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, em nível federal e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, em nível estadual e municipal. Isso além do imposto seletivo que vai recair sobre o consumo de produtos e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente, e o mecanismo do cashback, que prevê a devolução de parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. A Receita Federal ela está, junto com o Comitê Gestor do IBS, a gente está puxando a complexidade do sistema tributário para a administração. Então, nós vamos olhar os documentos, nós vamos fazer a proposta de apuração, nós vamos calcular tudo e demonstrar para o contribuinte para que ele valide. Então, toda a complexidade, desde a emissão do documento fiscal, onde a gente está disponibilizando um produto de software interno nosso, que é a calculadora de como a Receita Federal calcula o seu tributo. Nós estamos disponibilizando esse software para que toda a sociedade possa utilizar o mesmo software que a Receita Federal utiliza. Desde julho do ano passado, 410 empresas já participam de um projeto piloto de utilização da plataforma. Agora, o sistema vai ser disponibilizado para simulações e testes de toda a sociedade. A gente ajuda o contribuinte, uma calculadora da CBS e do IBS, na nota fiscal de serviço, entrou no nosso sistema, a gente vai fazer uma série de verificações e apresenta para ele na apuração assistida, tá? Esse encontro de débitos e créditos, e mostra para o contribuinte como foi esse encontro de débitos e créditos. Se o contribuinte não concordar, ele vai poder verificar o que está faltando aqui. Faltou uma nota fiscal de compra, uma nota fiscal de venda está errado, eu emiti com outro valor, está errado o valor que a Receita colocou.
ele vai lá e emite uma nota complementar. Ele cancela a nota errada, emite uma nota complementar se estiver faltando uma coisa. Então ele corrige a nota fiscal, tá? E essa nova nota que ele estiver corrigindo vai corrigir a apuração assistida. Tudo que ele precisa fazer é emitir a nota certa, a apuração mostra para ele. O TJS desta quarta-feira fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.